Boa noite, Wagner. Já te chamo, meu querido. Só escrever um negocinho aqui e esperar a turma entrar. Boa noite, Enzo. Fábio Melo. A live vai ser com esse fera aí, ó. Wagner. Já vou chamar ele. Vasconcelos. Fala, Wagner. Tudo bom, meu querido? Oh, saudações, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia, cara. Primeiramente, te agradecer aí por ter topado aí, disponibilizar o seu tempo precioso aí para bater um bate-papo com a gente, com todo o pessoal aí que gosta de você, os amantes do futebol. Então, queria te agradecer muito e dizer que é uma honra ter você aqui, porque, cara, como eu te falei, você foi um cara que brilhou demais, jogou demais. Todo mundo que vê a arte, né, do bate-papo com você, o pessoal já me manda no zap, ó, esse aí foi fera, foi craque, jogava demais. Então, prazer Ah, ter você aqui, tá cara, na bom? verdade, eu falo para você do fundo do meu coração, olha, o prazer é todo meu. É uma imensa honra de poder estar aqui conversando com você. Eu acho que isso tudo é reconhecimento do nosso trabalho, tanto do meu como do teu aí também, né? Porque eu acho que se você está aí hoje é porque você também plantou e hoje está colhendo, né? E a vida da gente é isso, né? Eu que agradeço por essa imensa oportunidade, né? E tá aqui, né? Falando um pouquinho de futebol, um pouquinho de tudo da nossa vida aqui, né? Porque tem muitas coisas aqui nos bastidores aqui que só a gente aqui mesmo, cara, que teve o privilégio de ter convivido, que é muita coisa, viu, cara? E muitas vezes a gente tem que ficar quieto que não pode falar. Que, como se fala, quem fala muito dá bom dia a cavalo. É verdade. Vag, apresentar você um pouquinho para quem não pegou a sua geração, né? É. Então, eu tenho algumas coisas aqui, mas você pode acrescentar, porque muitas vezes algumas coisas não saem por completo, né? Ou às vezes sai demais. Então, você jogou no Arapongas, Isso. Paulista de Jundiaí, Santos, Não, São não, Paulo. você pulou. Você pulou União São João de Arara antes do Santos. Eu ia chegar lá, calma aí. Ah, entendi. Desculpa, foi mal. Santos, São Paulo, Celta de Viga, Roma, Atlético Mineiro, Botafogo, Não, Vasco. Botafogo não. Não? Não, Botafogo não. O Ah, Botafogo então foi o tá. goleiro Wagner que jogou. Ah, legal. Vasco, Seleção Brasileira e o União São João de Araras, cara, onde eu tive o prazer de também ter jogado por alguns meses. Eu não sei se na época sua já era o Beloto, o Pavan. Sim, na minha época, inclusive, era o Ico Martins e o Beloto, e o Zé Mário Pavan. Eles revezavam para ver quem que era o presidente, né? Ficava 2 anos um como presidente, outro vice, e depois ficava o outro. E o supervisor na época era o Beloto. Exatamente. Beloto, eu peguei lá por alguns meses antes de mudar de clubes. E aí você foi campeão Rio-São Paulo 99, campeão Carioca 98, campeão da Libertadores 98, vice-campeão brasileiro pelo Santos, 95. campeão, campeão paulista pelo São Paulo, e com certeza você deve ter mais algum título. Você pode relatar aí pra gente? Eu fui campeão também da Libertadores com o Vasco, você falou, né? Falei, Fui 98. campeão do torneio Rio-São Paulo com o Vasco.
Fui 99. campeão carioca com o Vasco invicto, campeão paulista pelo São Paulo e vice-campeão da Copa do Brasil Brasileiro. com o São Paulo. Copa do Brasil? Legal. Copa do Brasil. E fui campeão paulista pelo São Paulo, vice-campeão da Copa do Rei pelo Celta de Vigo. Que legal. E os outros títulos, assim, eu não... Tem um outro, assim, que a gente acaba esquecendo, porque é muita coisa. Também não ganhei tantos títulos assim, não. Legal, vai. Vai, nessa tua trajetória a gente vai pular um pouquinho, que eu acho que você tem uma live às 8, né? Eu tenho uma live às 8 também, cara. É legal isso, porque a galera quer conversar e a gente, tá aí, quer conversar, vamos embora. Legal. Dizer pro pessoal aí que se der tempo a gente vai respondendo as perguntas. Tem muitos amigos, tanto meu como seu, vai mandando as perguntas. Abraço Né? pra galera aí. Bastante vascaína aí e tudo mais. E eu vou dar um gancho aqui para a gente pular. Você começou no Arapongas, né? A sua base, depois você foi para o Paulista Jundiaí, passou pelo Não São João de Araras, até chegar ao São Paulo, certo? Não, Santos primeiro. Santos primeiro? O Santos, que foi em 95. 95. E como que foi, então, já que você começou pelo Santos, como que foi chegar a jogar com a camisa 10 do Rei e substituir o Giovani? Como que foi para você encarar essa... De certa forma, é uma pressão, né, Wagner? Sim, eu costumo dizer o seguinte, para você chegar num clube grande, já é difícil, tá? E você sabe, né? Times como tradicionais e de muita tradição, Santos, São Paulo, Vasco, Corinthians, esses clubes grandes de maior torcida que tem, né? E claro, é diferente quando você joga na Europa. Por exemplo, na Espanha, Barcelona e Real Madrid. Valência, às vezes. Então, não, agora você está falando do campeonato, poxa, o mais difícil do mundo, que é o campeonato brasileiro, né? Que você vai no Rio de Janeiro, tem 4 grandes. São Paulo, mais 4. Porto Alegre, 2. A gente vai aqui para o Paraná, tem 2. Santa Catarina, quer dizer, então começa a subir, lá na Bahia tem 2. Então, quer dizer, é muito difícil, né? Muito mais, mas assim, realmente difícil. Então, eu costumo dizer que, olha, não é fácil, é difícil, é uma pressão grande, porque é o seguinte, quando você chega no clube, ainda mais um clube que está muitos anos sem conquistar título, o repórter ele já chega e fala assim, você sabe que o Santos está aqui há 15, 16, 17 anos, um exemplo, né? Sem ganhar título. Aí você tem que falar, eu não estive aqui há 16, 17 anos. Eu estou chegando agora. O que passou, passou. É claro que eu chegando agora eu quero fazer história, se for possível, né? Fazendo parte desse grupo do momento, conquistando título, sem dúvida nenhuma. Cara, mas é aquela coisa, Aí o time não vai bem no campeonato, aí a pressão aumenta, aí eles já querem colocar esses 14, 15, 16 anos, e aí você joga numa posição que praticamente não é sua. Vai substituir, o Giovani era um meio ofensivo e fazia gol, artilheiro. E eu nunca fui, sempre fui o segundo volante pelo lado direito. E jogando com a 10, claro, né? Eu me sobressaía, mas não era um fazedor de gol, né? Então, quer dizer, a cobrança, cara, é imensa. Se você não tiver o psicológico centrado, meu amigo Ali, cara, você falar pra você acaba com a carreira, porque a pressão é grande. Como eu falei, do clube, da torcida, diretivo, tem a família, queira ou não queira, você tem os amigos. É muito grande, cara. A imprensa, então nem se fala, é muito grande, é difícil. Com certeza. Ô, Wagner, eu cheguei, tive o prazer também de jogar na Vila Belmiro contra o Santos em 98. Naquela época, em 95, já tinha a reforma do novo gramado, que eu peguei já o tapete. Não, a reforma ela começou em 96, com o treinador, era o Luiz Carlos Ferreira, se não me falha a memória, que tinha assumido em 90, o Cabralzinho era o treinador em 95. Aí assumiu, se eu não me engano, o Candinho logo em seguida e um outro treinador, acho que o Lelé, que era o auxiliar, não deu certo. Aí veio o Luiz Carlos Ferreira, acho que era ele. E aí a gente ficou jogando todos os jogos em Ibirapuera e São Bernardo do Campos também. Então ficamos em 96 jogando só fora do estádio. Aí em 97, quando veio o Luxemburgo, inclusive estava também a reforma do centro de treinamento
o CT do Santos, que não tinha, né? Sim. Quer dizer, então inaugurou em 97 tanto o estádio do Santos como o centro de treinamento. Tudo em 97. Nós passamos 96 jogando em vários lugares. Legal, Wagner. E tinha realmente a resenha das canetas? Giovanni falava, hoje eu vou dar tantas canetas. Cara, incrível. Eu peguei o melhor momento de 95 do Santos para mim, naquele momento onde eu fiz parte, né, daquele elenco, grupo maravilhoso. E era assim, cara, incrível. O Giovanni, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Eu chamava o cabeção. O cara, ele falava, hoje eu vou dar 5 canetas. Ele dava 5 canetas. Hoje eu vou dar 3, 7. Era incrível. E ele dava. E uma facilidade, cara. Ele tinha um dom para dar caneta. E dava, não é possível. E tinha aposta, cara. Duvido. E apostava. Quanto você quer apostar? E não sei o quê. E tinha aposta, cara. Era legal pra caramba. E dava mesmo, cara. E na época, aquela fase também maravilhosa. Ah, hoje eu vou fazer tantos gols. Hoje eu faço 2, 3 gols. Era incrível, cara. O time era sensacional. Perfeito. Ô, Wagner, eu hoje como treinador, você falando assim que você não era um cara muito ofensivo. Até pelas questões do futebol mudou um pouquinho a intensidade, mas hoje, trazendo para os dias de hoje, você jogaria fácil em qualquer clube do futebol brasileiro, sem rasgação de seda, porque realmente você era um cara rápido, ambidestro, com muita habilidade, e se você realmente, o futebol de hoje, trazendo para os dias de hoje, o treinador ia trabalhar muito por você, essa chegada vindo de trás, o Wagner pisando na área, com área cheia, fazendo esse box a box, que é o que a gente trabalha hoje muito com os atletas. Então, você tinha todas as qualidades realmente para chegar, para ser um cara que ia ser fazedor de gol. Faltou muito pegar esse momento hoje do futebol de intensidade. Nós, os treinadores, hoje com mais capacidade realmente de tática, de realmente fazer o atleta realmente evoluir, fazer realmente o atleta comprar realmente a ideia do treinador. Então, cara, você realmente, eu sei que se sinta realmente privilegiado pelas habilidades que realmente você tinha. Eu vou falar uma coisa para você. Eu concordo com o que você falou. Eu não era um fazedor de gols mesmo. Mas se eu tivesse pego, como você falou, né? Hoje vocês evoluíram muito, os treinadores, e de trabalhar, de colocar na cabeça do atleta, pela facilidade que eu tinha realmente, né? Por ser ambidestro, de vez em quando eu chutava bem, tanto com a esquerda quanto a direita. Sim. De vez em quando fazia um gol, assistência, eu fiz bastante. Eu acho que realmente eu poderia ter sido um diferenciado nesse aspecto. Eu concordo com você, porque, assim, eu não posso estar me auto-julgando, mas, assim, pela capacidade, porque eu sei que eu tinha condições, né? Só que, claro, comprar ideia, como você falou, é difícil, porque você sabe que é uma responsabilidade, né? E muitos treinadores não querem perder o tempo, né, meu? Não quer. Sim. Não quer perder o tempo com o atleta, né? Ele quer resultado, né? Porque você sabe que a cabeça de vocês normalmente tá prêmio, né? Vive do É, resultado, né? E é difícil, né? exatamente. Ô, Wagner, mas assim, olhando aí nas mensagens, várias mensagens, inclusive o Fabiano aí, é um amigo meu, São Paulino Roxo, Ô, Copa do grande Brasil, Fabiano, um abraço. Copa do Brasil de 2000, golaço de canhota, 3-2 contra o Palmeiras. Então são vários comentários aí do pessoal, jogava demais, esse aí era craque. Então realmente não precisa nem você falar, porque quem jogou e quem trabalha com futebol e os torcedores realmente a memória tá guardada até hoje, cara. É legal assim, né? Agora eu não tenho viajado tanto para São Paulo, né? Mas eu lembro que há uns 15, 17 anos que eu ia com frequência para São Paulo, cara, eu encontrava muito torcedor. Por exemplo, eu não joguei no Palmeiras, mas o torcedor do Palmeiras falou: pô, meu, como eu queria que o Palmeiras tivesse contratado. O do Corinthians, mesma coisa. Então, cara, isso é muito gostoso. Ah, fui para o Rio de Janeiro lá visitar os meus primos, né? Minhas primas. Aí encontrava torcedor do Flamengo. Cara, meu, você encaixava certinho no Flamengo. Isso é gratificante, né? Sabendo que o teu futebol, apesar de você não ter jogado nessas equipes, de saber que o torcedor tinha o sonho de que o clube te Sim, contratasse, cara. Isso é muito gostoso. Isso é gostoso demais. Isso é bom. legal demais. Ô, É. Wagner,
Imagina, nós que fomos atletas, você jogou em alto nível, sabe que muitas vezes as pessoas colocam muita coisa na conta do atleta, né? E muitas vezes, a gente que jogou, eu que joguei, eu sempre observei muito e eu sempre conversando com algumas pessoas que não eram do ramo e via falando, pô, fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ah, não é por aí, cara. Tem muita coisa que a pessoa faz, mas muita coisa o pessoal põe na conta. Porque tem muito jogo de interesse e por aí vai. Entrando nesse assunto, você sempre foi um cara de muita personalidade. Como que era a sua relação com a imprensa, principalmente na época de Santos? Porque eu queria que a gente já emendasse depois dessa pergunta no São Paulo, porque eu lembro que quando você chegou no São Paulo, você já foi muito questionado por muitas coisas de imprensa falar, de extra-campo, de tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, naquele tempo, só para tu ter ideia, é, a imprensa, eu falo em geral, tem, né, as suas exceções, como todas as áreas. E, cara, eu era um cara fodido mesmo. Até hoje eu falo, eu não dava entrevista. Eu dava entrevista para cara inteligente. O Trajano, quem mais? É, tinha um outro lá, meu Deus, super conhecido, Nunca que foi. Juca Kfouri. Eu dava para esses caras, porque é o seguinte, quando eles faziam uma crítica construtiva com propriedades. Eles não Legal. entravam do lado pessoal do atleta. Entendeu? Então, Sim. veja bem, eu sei que se falasse bem ou mal, no dia seguinte, aí, eu tinha que entrar em campo, eu tinha que jogar. Então, eu estava cagando e andando para esses caras. Entendeu? Porque eu dava risada na cara deles. Então, eles entraram muito nesse lado pessoal. Aí, o que que acontece? Ah, eu falava... Porque para você falar, você tem que ter propriedades. Né? E muitas vezes eles não falavam. Ah, o cara vai para balada, o cara... E você sabe, o jogador nunca sai. O jogador é um cara conhecido. Quando ele sai uma vez e ele está em É. qualquer lugar, às vezes está tomando um refrigerante, o cara está na balada. E o cara foi uma vez. Aí o time foi mal, o cara não sai da balada. Então, isso é ruim. Isso é antiprofissional. Você está entendendo? Porque o jogador, o atleta que ele vive realmente na balada, na noite, ele não consegue produzir. Né? E eu lembro que realmente, quando logo, isso mesmo que você falou, quando eu cheguei, estava o Capeiro Gianni, o Paulo Amaral, o presidente, já vem falando assim, ó, não me interessa a tua vida fora extracampo, né? Como se dizendo assim. Eu falei, ó, professor, primeiro que eu não sou santo. Se eu fosse santo... Ô, Van, só cortando que deu um corte, então as pessoas não pegou você falando no comecinho aí. É, Antes do Carpe Diem. Quando você é, chegou no São Paulo, então, quando eu cheguei no São Paulo, então, estava o Capergiani, o Paulo Amaral, que era o treinador, e o Carlinhos, né? Neves, estava o Carlinhos preparador. Neves? Isso. E ele começou a falar, não quero saber nada da tua vida extra-campo. Eu quero que você entre aqui e produza. Eu falei, professor, primeiro que é o seguinte, eu não sou santo, tá? Tudo que eu faço, eu cumpro. Aí, assim, como chegou até assim um pouco de bate-bola, eu não sou santo. Tudo que falaram de mim, eu não vou aqui me preocupar em provar nada. Eu vou ser o que eu sou, o Wagner. Mas um Sim. dia, o senhor vai me agradecer e vai até pedir desculpa para mim. Cara, dito e feito. Eu queria um dia ter essa entrevista na live e ele realmente falando isso da própria boca dele. Por quê? Legal. Eu sempre fui chegar cedo. Então, naquela época do São Paulo, eu usava calça amarela, vermelha, preta, aquela calças coloridas que estava na moda, né? E era poucos que usavam. Sim. E aí o Carlinhos Neves me chamava de Tiririca. E muitas vezes eu chegava junto com o Carlinhos Neves. Aí ele batia nas minhas costas e veio da noite, né? Aí eu vinha dava um tapa nele. Quem veio da noite não consegue produzir, não corre, não voa. Entendeu? E aí, tanto que na saída dele, era o Rubens Minelli também, o diretor. Tanto que na Sim. saída, o Capergiani veio, ele me agradecer, né? Daquilo que eu tinha feito em São Paulo, que realmente eu sou aquele Wagner, né? Que muitas pessoas não me conheciam, né? E falava coisa que não tinha nada a ver, que ele teve a oportunidade de me conhecer como pessoa e como um atleta profissional. Então acabou. Então, minha mãe sempre falou: deixa eu te falar. Ó, se na época de Jesus Cristo as pessoas julgavam, não vão me julgar, não vão falar mal. Então eu não dava entrevista. Nem em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu dava para pessoas que aí eu ficava sabendo que eram intelectuais, pessoas de respeito e que tinham propriedades, que não entrava naquele lado pessoal.
porque é feio. Eu tenho mãe, eu tenho família. Então, me agredir e falar verbalmente coisas que não é verdade, então eles não respeitavam. E nisso acabava até processo. Então, para mim não entrar e não me desgastar, eu deixava eles falando. Nem dava, passava por cima. É uma coisa que, sabe? Você sabe que a melhor coisa que a gente faz é desprezo. Dá um desprezo numa pessoa. Isso aí acaba com qualquer pessoa. Eu desprezava. Porque eu tinha que jogar, cara, no dia seguinte. Sim, exatamente. É. Ó, tem um amigo meu aqui também, trabalhou no Santos, inclusive, treinador também, Emerson Balil. Este é o atual meio-campista, qualidade para criar, chegar e definir, defender. Muito bom jogador. O Vitor Guerral, ele diz: Uma das maiores frustrações da minha vida foi aquele jogo contra o Cruzeiro. Por que você não jogou, craque? Se você estivesse em campo, fatalmente teríamos ganho o título. Obrigado aí a vocês todos aí. E assim, cara, é o que eu falo pra você. Fica, ficou marcado, cara, pelo pouco tempo que eu falo que eu joguei no Santos, que eu joguei no São Paulo, que eu joguei no Vasco. Cara, quando eu vou em São Paulo, nos clubes, meu, eu recebo esse carinho, tudo, porque foi verdadeiro. E eu marquei pelo pouco tempo que eu joguei. Tanto que, cara, fazer parte da história de um livro do Rogério Ceni, que é o maior um dos maiores da estrela da história do São Paulo, cara, que ele falou que nunca viu um volante jogar como eu, que vinha de bravo desde trás. Quer dizer, então isso para mim é o que ficou, mas não só como atleta, eu acho que como pessoa, porque eu Sim. saí, cara, de cabeça erguida, porque eu queria ter jogado a final, mas é o que eu falo, infelizmente não foi possível, né, ter jogado a final. O São Paulo ele teve um ano para me contratar em definitivo. E aí deixou para o último momento. O último momento não se É. faz negócio, né? Entendeu? É. E o clube o São Roma da Paulo, São Itália, Paulo, por que era. incrível que pareça, São Paulo também teve isso com o Ricardo Oliveira, né? É, e o São Paulo, o Roma, né, que era o defensor, né, dos meus direitos, não quis me emprestar, né? Falou, o São Paulo compra, a gente não te empresta mais. E eu acabei deixando de fazer parte da história do São Paulo, que o meu momento era muito bom no São Paulo, e de ter conquistado o título, né, da Copa do Brasil, é o único título que o São Paulo não tem até hoje, né? Então, não perdeu o São Paulo, perdeu o Wagner, o São Paulo, o torcedor, todos perdem, né, cara? Por exemplo. Eu vou pegar um gancho de um seguidor aí nosso, do Definitivamente Tricolor, porque eu ia te comentar isso, e para você é um privilégio ouvir isso. Eu fiquei assim, apesar de eu saber das suas qualidades, eu como treinador, eu adoraria e gostaria muito de ter um cara com a sua habilidade da forma que você jogava. Mas, cara, você vai gostar do que você vai ouvir agora. Eu fiz uma live semana passada com o Fábio Simplício e fiz, Hum, um- e fiz uma pergunta para ele. Faz uma lista de 5 dos melhores que você viu jogar e com quem você jogar. Ele colocou você entre os 5, incluindo Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Então é um privilégio você é, ouvir isso aí. E ele disse para mim, falou assim, Arlen, eu vi o Wagner treinar, cara, e eu falo assim, cara, eu tenho que prestar atenção nesse cara, porque esse cara joga demais. Porque a hora que ele não tiver mais, sou eu que vou jogar. Então eu vou ter que aprender muito, sugar muito ele. Ele falou que você era um cara também que ajudava muito, dava muitos toques. E aí, emendando isso que eu te falei, o rapaz aqui do Definitivamente Tricolor, olha só, cara, você tem um Fábio Simplício falando isso. Ontem, em uma live realizada com o França, o atacante elegeu o Wagner como o maior e melhor volante que ele viu jogar. Olha só, cara, você é, pegar a França, foi então, um dos caras fantásticos, pegar o Fábio e, Simplício, cara. e assim, cara, eu me emociono porque, assim, naquele tempo, para você fazer parte de uma seleção, você tinha que ficar ser bonzinho, sabe? Amigo da imprensa, entendeu? Então, eu paguei um preço muito grande por bater de frente, entendeu? Então, eu entrei em polêmicas que, na verdade, foi criada por eles. E Sim, eu tenho minha parcela de culpa porque eu batia de frente mesmo, cara. Eu tenho esse lado forte, essa personalidade, sabe? Então, isso me prejudicou. Não vou falar para você. Agora, cara, que menino esse Fábio Simplício, cara. Eu tive a oportunidade.
realmente, ele chegou a jogar também, depois, logo quando eu saí, ele já jogou, ele entrou no meu lugar, tá? Sim. E isso aí, cara, era um menino que eu já via também com condições. Tanto que ele jogou no Roma, cara, no mesmo time que eu joguei da Europa, cara, né? Humildade. E isso que você falou, eu via, cara, ele prestava atenção. E isso era bom, né? E eu sempre fui de ajudar o pessoal da base. Para mim, ó, cara, acredite. E eu falava assim, meu, não tenha medo, não. Tem que pegar a bola, tem que ir para cima, tem que acreditar. Se tiver que dar caneta, dá caneta. Ah, porque é o seguinte, qual que é o problema dos treinadores? Eu vou falar em geral. Sim. Tanto que estão resgatando agora. Tá perto da área, tem que dar chutão. Mas, meu amigo, se você tá confiante, se tiver que dar uma caneta dentro da área, dá uma caneta. Assume a Uhum. responsabilidade, meu amigo. Assuma a Sim. responsabilidade. Um jogo contra o Palmeiras. Primeiro jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil que a gente jogou no Morumbi. A gente estava ganhando de 1-0. Daqui a pouco eu perdi uma bola ali perto da grande área, ou dentro da grande, alguma coisa por aí, o Palmeiras fez o gol. A torcida Sim. tricolor, por isso que eu falo, o torcedor não vai. O torcedor que é torcedor, ele não vai, ele incentiva. Porque eu só tô lá dentro, eu tô tentando. Entendeu? Eu tô chamando a responsabilidade. O torcedor é aquele que acredita. Começaram a me vaiar. Começaram a me vaiar. Meu amigo, aí que eu queria mais a bola, me dá a bola aqui. Final do jogo, ganhamos 2-1. Eu que fiz assistência para fazer o gol, meu amigo. Entendeu? E não tem isso. Sim. Então, é isso que eu falo para você. Falar do França, cara, também é fácil. É um menino humilde, jogava demais, dispensa comentário, fazia gol. É. E chegou onde chegou por mérito dele também, mesma coisa. E você vê, era um menino quieto, não falava nada, merecia ter jogado uma Copa do Mundo também, eu Sim. falo para você. E aí que eu falo, então quer dizer, é um menino que não falava nada, fazia gol, era artilheiro, não jogou uma Copa do Mundo. Eu falava demais, vamos dizer, polêmico, não joguei uma Copa do Mundo. Então quer dizer, é complicado. E você sabe, naquele tempo, eu não posso dizer hoje que eu estou fora do futebol. Algumas coisas a gente escuta, mas eu gosto de ter propriedade daquilo que eu falo. É jogo de interesse, né? Porque eu falo Sim. que muitos atletas não são do clube, são dos empresários. Entendeu? É. Então perdeu muito isso. Então, mas assim, eu acredito assim, olha, pelo um pouco que a gente acaba conhecendo, que eu pesquiso, né? Que você que não tem esse vício. Entendeu? Porque o vício é muito ruim. E você, quando não tem o vício, você paga um preço muito grande. Por quê? Porque se você não entrar na máfia, você não chega. Você pode chegar, mas daqui a pouco vem uma pessoa, vai e te tira. Eu vou falar desse treinador que ganhou com a Sim. seleção olímpica, né? Que você sabe que Micali. o Tite, né? O Micali, o Rogério Micali, o Tite não quis assumir a seleção pré-olímpica, porque era uma bomba, né? Ainda mais perder, É. né? O No Luxemburgo Brasil. caiu por causa das Olimpíadas. Então, assim, ele assumiu, foi campeão e daqui a pouco desapareceu do cenário. Então, quer dizer, ele não quis entrar no esquema. Então, quer dizer, é complicado, cara, é difícil, né? Mas tá mudando, tá? Tá entrando aí Tá. preparadores, diretores, na verdade, né? De competência, Sim. que eles estão realmente visando, respeitando o treinador, respeitando o clube, né? Não fazendo parceria com o empresário para colocar para ganhar um dinheirinho por fora. E eu espero, porque aí o Brasil vai voltar a ser realmente o melhor, né, país do futebol, que é o, né, do mundo que foi um dia. Exatamente. O Vinícius Ferreira está dando parabéns. O NS de Paula, boa noite, gente. Abraços, Vaguinho. O RP foi o jogador que mais deixou saudades no São Paulino nos últimos 20 anos. Parabéns pelo conteúdo, Arlen. Mesmo ficando pouco tempo. Ó, tem um fera aí na parte de gestão aí, Felipe Jimenez. Esse é fera. França foi nessa linha também ao falar do Wagner. Uma pergunta: tem algum jogador em atividade que tem as suas características e também com também com não tanta visibilidade? Assim, olha, eu não tenho acompanhado muito o futebol brasileiro, tá? Eu acompanho, na verdade, muito a Champions League. É um campeonato que é campeonato europeu em si, né?
Sim. que hoje eles estão fazendo aquilo que nós, aqui, futebol, né, perdeu muito, que posse de bola, de sair jogando, né? E essas coisas estão. Yeah. Então, às vezes, tem muito jogador com condições, e que eu falei para você, se o treinador não passar confiança para o atleta, você não vai ver o que o menino pode fazer dentro de campo. Você sabe, hoje o goleiro, se não souber jogar com os pés, ele É, já não joga mais. Mas naquele é, tempo, zagueiro, goleiro, verdade. onde que via, tinha que chutar, mirar. Hoje não, não Exato. pode dar chutão. Então, assim, tem realmente, né? Só que como eu não tenho acompanhado, até eu peço perdão para não falar um atleta, mas tem. Tanto que agora com essa paradeira toda aí, menos ainda, né? Sabendo, né? Mas eu espero que, sei lá, um jogador que eu gostava muito, que jogou no Grêmio, que está no Barcelona, é o Arthur. Um Arthur. jogador que, para mim, cara, é sensacional, né? É. É um jogador que, cara, tem muito a ver com a seleção brasileira. É um jogador que caiu como luva no Barcelona, consegue Sim. fazer aquilo, consegue fazer o time jogar, só que a gente precisa mais de jogador do nível dele, da qualidade dele, mas que treinadores que dê condições, que dê Exato. oportunidade e que passa confiança. Ô, Wagner, o papo é tão bom, velho, que vai embora, cara. Nós já Vai estamos com embora, meia hora de live. vai Geralmente as embora. minhas lives, cara, vai embora, dá 2 horas de live. Nossa. Mas vamos lá. O Fabiano faz aqui uma pergunta para você. Qual a melhor equipe que ele jogou no sentido coletivo? Hum. Ó, eu costumo dizer assim, Santos, São Paulo, Vasco. Todos, para mim, teve os seus momentos e teve a sua coletividade. O Santos, em 95, eu lembro que o Marcelo Passo, Giovani, Camanducaia, quando entrava, eles falavam assim, hoje eu vou fazer um gol. Hoje eu vou fazer um gol de falta, hoje eu vou de cabeça. Era incrível. Tanto que eu lembro que a gente gastava, né, o bicho antes de ganhar o jogo, porque sabia que ia ganhar o jogo. Então teve aquele momento. Do Vasco, cara, por exemplo, o Juninho Pernambucano estava machucado, Ramon estava machucado, ficaram no banco. Quando entrava, dava conta do recado. Eu fiquei no banco, quando entrava, dava. Então, quer dizer, o time dava muito no momento bom também, né? Então, falando em coletividade, também, cara, era um time sensacional, que ganhou tudo no seu centenário, que é muito difícil. Ah, São Paulo. Poxa, o São Paulo, depois de muitos anos, ainda mais com a vinda do Raí, estava em uma sessão muito grande. Pô, fez um campeonato em 99, brasileiro muito bom, caiu nas finais. Depois o Paulista já ganhou, já chegou na final da Copa do Brasil. Quer dizer, tava coletivo, falando em coletivo, também era um time, meu, sensacional. Tanto que todos os jogadores foram jogar no time europeu. Entende? Então, quer dizer, Sim. todos, para mim, foram importantes. Até a União São João, porque através da União São João, eu, Alexandre, Glauco e outros jogadores, Rogério, chegamos tudo a jogar nesses clubes, né, de maior expressão, a nível nacional e internacional. Então eu falo que todo time foi importante, todo grupo naquele momento foi importante, que chegou. Quando o grupo é bom, os jogadores ele acaba se destacando, acaba indo para outros times. Então acho que foram todos, sem exceção para mim. Entendeu? Legal, Todos. legal. Avisar o pessoal aqui, tem algumas perguntas aqui que eu vou, se Deus quiser der tempo, vou fazendo o bate-bola. O Danilo Sacramento é um parceiro também, jogou em vários clubes do Brasil, Atlético Paranaense, jogou na Itália. Ele falou, ó, Wagner Rei de Celta de Vigo. Joguei lá em 2008 a 2010 e ele tem muita moral lá. Oh, e é verdade, cara. Bom, eu casei lá, né? Os meus filhos nasceram lá em Vigo, moram lá em Vigo, né? E sempre quando eu Sim, posso, eu vou para lá para estar com eles, né? E isso que você falou aí, que o Danilo falou, realmente é gostoso, velho. Nossa, você voltar lá e as pessoas falam, nossa, não me chamam de Barney, me chamam de Barney ou Rogério. E é que legal. gostoso, né? E as pessoas, vem cá, você é meu convidado, senta aqui, e o pessoal relembra, cara. É o que eu falei, né? Pouco tempo, mas é gostoso quando você é reconhecido pelas histórias, né? Que você acaba fazendo da parte do clube, né? Como atleta profissional e, acima de tudo, como homem, cara. Homem acima de tudo.
Legal, Wagner. Antes da gente voltar um pouquinho para Vasco e seleção, já que a gente foi um pouquinho para a Europa, falando do Celta de Vigo e agora entrando um pouquinho no assunto de Roma, eu tenho dois parceiros aí na minha live, um que é a Cesta Básica Pelógio, o telefone está aí embaixo, e a Opa. Escola de Inglês Rockefeller. E pegando esse gancho, como foi para você chegar tanto na Espanha como na Roma? Naquela época não tinha tanto conhecimento, tanto a gestão como se tem hoje. Como que foi para chegar lá e se adaptar numa outra língua, num futebol que era um dos mais fortes do mundo naquela época? Hoje caiu, perdeu espaço para o inglês, e é onde é um país que dá futebol, que dá todas as possibilidades como o atleta crescer taticamente. Então, como que foi para você chegar na Roma, apesar de ser uma equipe que sempre abraçou os brasileiros, chegar e se adaptar com a língua, com o futebol, com a comida, enfim. Como que foi para você? Primeiro que foi sensacional, né, cara? Eu cheguei lá, naquele momento o brasileiro que estava lá era o Aldair, Rei. Pensa num ser humano sensacional como pessoa, cara, e como atleta, meu Deus do céu. E nesse mesmo ano, tinha acabado de ser contratado o Paulo Sérgio e o Cafu. Então fica fácil, né, com esses brasileiros. E o Cafu foi meu amigo, o Cafu é meu parceiro até hoje, sabe? O Cafu, cara, Legal. nossa, é sensacional. E assim, é, minha primeira experiência não foi tão boa, né? Porque eu vim de um vício muito ruim, né, do futebol, porque a gente está acostumado a jogar todos os jogos e a gente não aceita ficar no banco, né? E naquele momento faltou assim humildade, né, da minha parte, até de disciplina, de aceitar o meu momento, de esperar o meu momento, né? E é o que eu falei. Então eu acabei jogando uma grande oportunidade fora de ter feito parte da história, né? Agora, sobre a comida e a língua, a gente tinha uma intérprete, né, no início, que ela, inclusive, fazia parte da diretoria da Roma, né? A Sim. Rosângela, se não me falha a memória. E a gente tinha aula lá no centro de treinamento em Trigória, que a gente ia para treinar de manhã, né? E lá tinha o centro de treinamento com os quartos, alojamento, né? A gente então almoçava, descansava, aí chegava a Chiara, que era a nossa professora, era brasileira, casado com o Carlos, o italiano, né? E dava aula nesse uma hora e meia, né? Todos os dias pra gente. Então eu peguei fácil, né? O italiano. E não é uma língua difícil, né? E você convivendo todo dia com eles e lá, cara, é sensacional. Mas eu realmente, eu acho que faltou para mim foi mais essa tal da falta de humildade de esperar o meu momento. É o que você falou, né? Naquele momento, o campeonato italiano era o melhor do mundo. Os melhores jogadores estavam lá, Ronaldinho, o Ronaldo Nazário, o Zidane, Zidorf, se eu não me engano, acho que ele já estava lá, ou já tava, não sei se ele estava lá, ou foi depois, não me lembro isso. O Milan tinha um puta de um time, Baresi, pô, meu, os caras cara, o que eu vou falar? Eram os melhores do mundo, Baggio, não tinha o que falar. Ainda peguei o Totti, cara, eu tava começando a sua carreira, né? Eu peguei o Você pegou contra Van Basten, Rudi Gullit, aquela geração? eu peguei no finalzinho, peguei ainda, cara. Peguei. Poxa vida. E tinha parado aquele outro lá, o jogador que eu não lembro. Eles estavam no final de carreira. Tava no final de carreira ainda no Milan. Era um timaço, Milan. Era o melhor time da época, né? Abel Balbo, cara. Pô, eu peguei os melhores jogadores do mundo jogando no campeonato italiano. Então, para mim, era uma honra, uma satisfação. E tive depois, mais uma vez, o privilégio, uma honra de jogar no melhor campeonato do mundo, que se tornou o campeonato espanhol, né? É. Que foi o melhor. Todos os melhores jogadores do mundo foram para lá. Então, isso para mim também foi, ixi, foi uma honra, cara. O que eu vou falar? Só faltou mesmo paciência, né? De ter Mas, esperar o meu sim. momento. Mas na época, Wagner, quem era o seu empresário na época? Então, eu sempre o meu representante foi meu irmão, Alexandre, né? Sim. Porque, na verdade, eu não tive empresário. Então, eu nunca tive empresário que me levava para cima e para baixo. Não, porque eu sei que eu tinha que jogar. Na hora de fazer a negociação, eu colocava o meu irmão para fazer, sabe, tudo. Então sempre foi o meu irmão, meu representante, entendeu?
Só que como ele tinha que Entendi. cuidar da minha mãe em Londrina, então não dava, né, cara? Ele também depois tinha as coisas dele, tinha a vida dele, né? Ele, na verdade, ele só vinha mesmo na hora de fazer a negociação para mim. Eu que ficava sozinho. E hoje é tudo um pouco mais, né? Mais fácil, né? Hoje Hoje o é. atleta Hoje tem um aparato de várias formas, seja na sim. língua, seja na gestão, seja no assessoria de imprensa, enfim. Tem até o Alan Nassif está falando aí, pegou Pirlo, Buffon, Pagliuca, Não, o Pirlo não. O Pirlo veio depois de mim. veio O Pirlo depois, eu né? joguei contra. Eu joguei contra, né? Aí eu já joguei contra no campeonato da Champions League, né? Aí eu já joguei contra. Aí eu já não joguei a favor, não. Eu joguei contra esses caras. Mas o Paduca, se eu não me engano, era o goleiro. Não lembro. Esse eu peguei. O goleiro Paduca ainda eu peguei. Mas o Pirlo eu já joguei contra. É. Ó, o Rodrigo Franco, um parceiro também. É, essa lição aprendida na Itália seria a maior mensagem que ele deixaria para quem sonha em ser atleta profissional? Sim, eu acho que não é só em Roma, eu acho que na vida da gente, né? A gente tem que. Primeiro que a gente tem que treinar, tá? É, independentemente de a gente, às vezes, que muitas vezes a gente sabe que a gente é melhor do que o cara que está jogando, muitas vezes, na nossa posição de titular. Mas não cabe a gente falar e nem julgar. A gente tem que continuar o Sim, quê? Se preparar mentalmente, fisicamente, porque quando a oportunidade surgir, porque ela surge, a gente tem que estar preparado. Porque não adianta a gente falar assim, eu sou melhor que ele, mas aí a oportunidade aparece, você não está bem preparado psicologicamente, né? E muito menos fisicamente. Então, quer dizer, isso é ruim. Então, não. Então, o que a gente tem que ter? Humildade. Boquinha fechada, boquinha calada, se concentrar e cada vez se preparar, porque é o que eu falei, a oportunidade aparece, mas se ela aparecer e você não estiver bem, aí depois você vai falar o quê? Tá vendo? Eu dei oportunidade, o treinador vai falar, e aí? Falava tanto, e aí? Não aproveitou. Então, quer dizer, então eu acho que é isso. Em qualquer clube que seja. Pode ser o clube da terceira, segunda divisão, primeira divisão, fora da Europa, humildade. Espera o seu momento, que o seu momento, a sua oportunidade, ela chega. legal. Olha, a gente falando um pouquinho de Vasco, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, talvez as pessoas não lembrem ou não teve oportunidade, né? O Wagner também, além de ser ídolo do São Paulo, do Celta de Vigo, é muito ídolo lá do Vasco, né? Campeão da Libertadores, como eles são fascinados pela Libertadores de 98. E para quem não se lembra, a falta do gol do Juninho foi você que sofreu, né? Sim. Lembra que eu falei para você? Então era difícil você jogar no Vasco. Primeiro que eu queria jogar na minha posição, né? E naquele momento eu cheguei até a jogar os jogos da finais de lateral direito. Mas onde que me Sim, colocava, eu entrava e dava conta do recado, porque eu queria fazer parte do grupo, né? Porque o grupo ganha como o grupo perde. Então não tem isso, né? E o Juninho estava no banco comigo, inclusive. Ele entrou no lugar, se eu não me engano, primeiro do Ramon, né? E depois eu entrei no lugar do Luizão. E eu lembro que o Antônio Lopes falou: meu, pega a bola e vai em direção ao gol. E sim, realmente, estava indo em direção ao gol. Eu não lembro se foi o Surim que fez a falta em mim ou o Berício, o zagueiro. Mas se não fizesse, eu ia parar lá dentro do gol. Então eu estava muito motivado, sabe? Eu estava muito sim. motivado. E eu não, o que eu falei para você, eu não podia baixar a cabeça ou ficar desanimado por estar no banco. Porque eu sabia da minha condição, eu sabia da minha qualidade, né? Porque o treinador ele tem que escolher um, né? Se na opinião dele, ele prefere aquele jogador porque ele acha que ele faz aquela coisa melhor, aquela função que para ele é melhor, mais importante, não tem problema. Mas o importante é eu estar preparado, porque a hora que ele necessitar, eu tenho que entrar e dar conta do recado. E eu sempre fiz isso. Tanto que eu fui parar no São Paulo, cara. Entendeu? E aí eu já acabei jogando na minha posição. Sim. E no São Paulo, realmente você explodiu jogando sua posição mais ainda do que Mas já vinha fazendo por várias equipes. E como eu te falei, você chegou à seleção, você tem esse prazer, tem isso na sua memória, no seu currículo. Para mim e para muita gente, você teria condições de jogar no mínimo duas Copas do Mundo, não só na sua posição, como também na posição de lateral, que até hoje é muito carente.
É uma posição mais carente do futebol brasileiro, é a lateral direito. E você teve a oportunidade de jogar a Copa das Confederações. Eu não me recordo com quem era o treinador. Era o Leão. Então, aí lá na Copa das Confederações, cara, não foi legal, né? Assim, eu acho que já começou o erro da minha convocação. Porque eu pensei que tinha ido para jogar como segundo homem pelo lado direito. Não importa se Sim, eu tivesse que ficar no banco, né? Tratando de seleção brasileira, que eu falei, todos do mesmo nível. E eu lembro que estava o Rockenbach sim. e o Leomar. E o Leomar era o capitão da seleção brasileira. E estava eu e o Vampeta no banco. E aí ele me colocou como quarto no meio campo. Ah, cara, para quê? Aí já teve um problema, eu falei umas verdades para ele lá, e aí alguns jogadores, Carlos Germano, Vampeta, falaram, meu, eu tava largando a seleção, inclusive, falaram, meu, fica aí, Sim. não vai embora não, que isso vai ficar ruim para você, fica quieto aqui, treina com a gente aí, e foi o que eu fiz, porque era para mim ter ido embora, inclusive naquela Copa das Confederações, ter largado o clube e ir embora, porque eu não queria ficar. Porque acho que faltou uma falta de respeito comigo e o cara da posição, né? Pô, cara, estamos falando de seleção, cara. Tanto jogador da posição, você vai colocar um jogador que não é da posição improvisar? É. É exatamente isso, Wagner, que eu hoje, como treinador, esses são os cuidados que nós temos que ter. A questão da gestão, né? E ser muito verdadeiro com o atleta. Quando você é verdadeiro, por mais que ele fique no banco, ele realmente esperar a oportunidade certa e você muitas vezes não fazer isso aí, né? Pô, você traz um jogador e começa a improvisar outro, pô, que confiança que você tem no atleta, por que que trouxe então? Né? Você tá fazendo o jogador perder a confiança nele próprio. E outra coisa, é diferente. Por exemplo, eu estou jogando de volante. Começou o jogo, estou de volante. Para não queimar uma substituição, Wagner, vem de lateral perfeitamente. Não tem É, problema nenhum. exatamente. Entendeu? No decorrer É. da partida. Agora, você já queimar uma substituição antes de começar o jogo, cara, aí não dá. Aí, É, aí você perde o atleta, perde a confiança do atleta, perde o né? grupo. Perde o grupo, na Perde o verdade. grupo. Perde o grupo. Exatamente. Porque não é o E, só da posição, porque os caras acabam se doendo, acabam comentando. Falam, meu, o cara tá de sacanagem. Né? E é ruim pro clube, porque financeiramente, cara, né? E muitos treinadores, às sim, vezes, também não pensam no clube, não. Meu, né? Pô, tô improvisando, tô trazendo um cara, o cara tá recebendo e eu vou. Ah, não, é desmerecer, é muito ruim. exatamente. E assim como você vestiu a camisa 10 do Pelé e também do substituindo Giovani, você teve a oportunidade também de vestir a do Edmundo, né? Pô, na verdade, a maior estrela ainda é o Roberto Dinamite, né? Do Sim, sim. Vasco, né? E aí, claro, depois passou Giovani, Bismarck, aí Edmundo, que era o mais recente, né? E eu falo para você, cara, que tamanha responsabilidade. É o que eu falo para você. Eu sou um volante, cara, e me deram a 10. Na verdade, foi uma bomba, né? Porque venderam a sua maior estrela no seu centenário e trouxe um volante, pô, com a 10 que não tem nada a ver. Então, é que depois o Eurico e o próprio Antônio Lopes falou, não, é que você é um cara versátil. Eles falaram para mim que já tinha jogado no Santos de meia esquerda, que a gente tinha visto você jogar de meia esquerda no Santos, né? Contra o Flamengo aqui no Rio, né? E também de meia esquerda contra o Vasco na época, né? E falou que eu podia jogar, mesmo não sendo goleador, mas eu fazia diferença, né? Como assistência, marcador, que eu ia me sobressair. Foi o que ele falou e acabou dando certo, né? Mas foi uma bomba para mim, cara. Isso aí foi uma bomba, né? Ô, Wagner, mas é assim, eu falo isso mesmo de coração e realmente não é rasgação de seda, não é devido à qualidade que você teve, sempre teve, cara. Realmente, a forma que você jogava, a habilidade que você jogava como volante, era para você realmente vestir a 10 fácil e só faltou mesmo essa oportunidade de pegar treinadores que realmente trabalhassem mais você para realmente você desempenhar a função do 10 porque qualidade realmente você tinha. E naquela época o futebol não era tão intenso como hoje. Tanto é que eu acho que foi na Itália que você foi até apelidado por um treinador como o Novo Platini, alguma coisa assim, não foi?
Sim, o Zema Zendek, é o que eu falo, né? Faltou um pouco da minha humildade de esperar o meu momento. Porque o Zema Zendek, nos amistosos que eu cheguei a jogar e alguns jogos que eu cheguei a jogar, ele dava entrevista, porque ele me comparava muito com o Michel Platini, melhor avançado, por quê? Porque ele via minha qualidade, porque eu era mais veloz que o Platini, né? O Platini era um meio, habilidoso, mas ele não tinha velocidade. E como eu tinha velocidade e era habilidoso, então ele me comparava, porque ele foi, se eu não me engano, treinador do Michel Platini também. Entendeu? Ele falou que Sim. eu só tinha que esperar o meu momento. E aí o que eu falei para você, né? Eu joguei uma grande oportunidade fora, né? Mas enfim, eu acho que é, faltou realmente humildade, faltou experiência. Eu acho que faltou base para mim, na verdade. O que eu falei para você, eu vim de um vício muito ruim do futebol brasileiro, né? Da gente não ter isso, né? Humildade de esperar, de poder entender e compreender. Todos os jogadores que têm essa humildade e têm essa paciência acaba vencendo. Então acho que faltou isso para mim, na verdade, né? Faltou. Legal, Wagner. Nós estamos mais ou menos aí 9 minutos para encerrar a nossa live. E antes de eu começar a fazer um bate-bola com você, algumas perguntas você pode até colocar 3, 4, 5 nomes, porque eu sei que algumas realmente são difíceis. Mas hoje o Wagner tem feito o quê? O que que o Wagner tem trabalhado? Então, eu depois que eu deixei de exercer minha profissão há 17 anos atrás, eu voltei a estudar. Eu comecei fazendo jornalismo, mas eu não queria ficar no jornalismo esportivo. E aí eu falei, Sim. eu sempre gostei de arquitetura e de construção. E aí, então eu mudei, acabei me formando em ADM e trabalhando como mestre de obra, com obra mesmo, né? E Sim. jardinagem, amo plantas ornamentais, né? E vai fazer pouco tempo que eu voltei a estudar de novo. Estou fazendo hoje pós-graduação em teologia, não vou ser padre nem pastor, e assim, mas para conhecimento. Então é o que eu faço, eu cuido das minhas coisas, assim, ao longo da minha Mas carreira, né? hoje, mas Ao hoje longo... você é evangélico? Oi? Hoje você é evangélico? Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Eu frequento a Sim, igreja católica, mas Deus para mim é um só. Então eu não discuto religião nenhuma. O importante sim, é ter atitude como cristão, tá? Não adianta você levantar a sim. bandeira aqui que não leva a nada, não. É É. atitude como Testemunha é a todos melhor nós. coisa, né? É. Então o que que eu faço? Ao longo desses anos, eu só administro os meus imóveis que eu consegui ao longo da minha carreira, tá? Então, eu mesmo que alugo, eu tenho uma assessoria por detrás, doutor Ivan Pegoraro, advogado, então eu tenho Sim. tudo isso aí por detrás, que ajuda a cuidar, que faz os contratos para mim, tudo, é isso que eu faço. Legal, Vago. Fico feliz porque hoje em dia a gente vê muitos amigos aí, né, passando até É, de necessidade. Então, de coração mesmo, mesma coisa que eu falei para o Simplício. A gente fica feliz de ver a pessoa bem, né? é. Ter jogado por vários clubes e estar com uma situação estabilizada. A gente fica contente. Bom, vamos lá para o debate, o bate-bola? Vamos embora, E daí eu já te libero aí para a próxima live sua aí, tá bom? vamos embora. Então vamos lá. Pena que foi Deus. pouco tempo, cara. Ó, vamos marcar uma mais para frente. Demorou, tô aí. Só você marcar, tô dentro. Demorou, irmão. Vamos lá. Deus, É, único, né? Único. família, Ah, é tudo. Família é a base. show. Um jogo marcante. Um jogo marcante foi contra Santos e Palmeiras no Pacaembu, quando ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. E eu, na época, eu morava. Minha família, minha mãe, né, morava em dois cômodos, tomava banho de bacia. E quando eu fiz esse gol, eu falei para ela que a casa dela estava comprada. Que legal, cara. Show de bola. É, um jogo para esquecer, mas também ao mesmo tempo pode ter servido de aprendizado. Ah, foi a final, cara. Foi a final do Mundial Interclubes que até hoje eu não consigo entender como a gente perdeu, sendo que foi o único time brasileiro ou sul-americano, posso te dizer, que jogou de igual e até melhor contra os times europeus. Legal. É, o gol mais bonito e o gol mais importante. Então, o mais importante foi esse aí também que eu coloco, que foi, né? Porque até então o meu passe ainda era do céu, é,
Ai, do Celta não. Do União São João de Araras, né? E Sim. a partir desse gol, o União São João me vendeu para o Santos e aí eu pude comprar a casa para minha mãe. Agora, o gol mais bonito, eu acho que foi contra o Ajax na Champions League, lá no Celta de Vigo e Ajax. Que legal. O Wagner, o melhor treinador e o mais importante, porque não necessariamente o melhor foi o mais importante na sua vida, né? É, cara, eu vou falar o seguinte, eu nunca falei aqui, eu vou falar. Eu acho que os melhores treinadores meu, assim, foi até da base da escolinha. Porque da base da escolinha eles me ensinaram muito. Eu falo que foi o seu Ivanir, hoje o Baixinho, aqui que eu jogava no time da cidade de Londrina, sabe? Porque tinha a base, né? O Zequinha que ensinaram. É, eu posso falar que o Ladeira, né? O Bracali, é, foram poucos, Antônio Lopes, porque alguns acrescentaram, o próprio Sim, Capergiani, porque tem treinadores que sim. acrescentaram na minha vida, agora os outros não acrescentaram nada. Os que eu não falei, que pode ser que eu não falei, que eu não lembro também, mas né, até me perdoa que teve mais que acrescentou. Lula Pereira que Sim, acrescentou na minha vida. sim, sim. Tá? Ó, um estádio marcante. Um estádio marcante, eu vou falar que estádio Jaime Sintra, que foi o primeiro estádio que eu joguei realmente. Legal. Ó, um clássico especial. Um clássico especial, eu falo que foi o primeiro clássico europeu que eu tive, como eu já sou brasileiro e conheci dos outros clássicos que eu já tinha, foi Roma e Lazio. Ah, show de bola. Ó, os melhores que você já marcou. Eu vou falar o melhor, cara, tá? Fala aí. Denner. Denner, que legal. Vamos lá, os melhores com quem você jogou. Eu vou falar os melhores que eu joguei. Apesar que o melhor jogador para mim da história foi o Djalminha, tá? Mas o mais difícil Legal. que eu marquei se chama Denner, Denner. E os que eu sim. joguei, assim, pô, Há uns três Zidane, aí. Djalminha, Rivaldo. Então, quer dizer, esses caras tudo aí. Legal. E o que você viu jogar? O que eu vi jogar, Djalminha. Esse cara, para mim, foi o melhor. Disparado. Legal, Wagner. Faltou jogar em algum clube? Desejo Fal- seu? Faltou. Faltou, faltou, sim. Faltou jogar no Barcelona e no próprio Roma, da Itália. Faltou eu ter triunfado lá. Faltou. Ter jogado mais, né? Faltou. Vamos lá. O jogador mais resenha, mais engraçado que você já pegou. Puta merda, mais resenha, cara, que eu peguei. Nossa, eu peguei bastante, cara. E agora, hein? Meu Deus do céu. O resenha, cara. Ah, eu vou colocar o Galo. O Galo era uma resenha fantástica, o Galo. Gente boa demais, o Galo. Tinha uma história para contar, o Galo. Legal. Wagner, nós estamos para cair a nossa live. Eu queria te agradecer muito, irmão. Vamos se falando, vamos mantendo contato. Desejo que você tenha um amigo aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, Opa! precisando, só dar um Ô, toque. Taubaté, cidade maravilhosa, cara. E Obrigado, viu? vamos, e vamos mantendo contato, cara. Deus te abençoe muito aí, eu te agradeço muito aí. Mais para frente a gente marca uma próxima. Eu que tenho que agradecer, que Deus te abençoe, continua, Amém. que continue te dando essa sabedoria, que você possa realmente triunfar, né, como treinador, porque dá para ver que você tem facilidade de falar, desenvoltura muito, isso é importante para um treinador, e você está pegando uma fase diferente do que era antes, tá? De realmente deixar esses vícios errados, essas coisas erradas, né? Porque dá oportunidade, acredite no Sete teu pontos. trabalho, tá? Porque é só assim que a gente consegue vencer. E não se venda, não. Continua sendo essa